É barraco de blogueira que vocês querem? Pois hoje é barraco de blogueira que vocês vão ter. Eu tô sentindo que eu vou ter que usar meus 56 anos de idade para amarrar todo mundo no pé da mesa e falar, só vai sair quando der um abraço na tua irmã. Tá? Botar todo mundo com a camisetinha da amizade. Botar aquela camisetinha que fica todo mundo junta. Olha, tô irritada hoje. Tô irritada porque... Ai, esses meninos... Esse menino para de brigar. Vocês vão entender o que tá acontecendo. Primeiro, existe... Você que não é jovem... eu vou aqui traduzir pra você. Eu, a grande Ana Maria Braga da geração Z. Vou traduzir aqui pra senhora, tá? Que não tá sabendo. Existe um programa chamado Programa. Sim. Desses meninos aqui. Eduarda. Eu não consigo chegar... Calma. Será que eu consigo fazer assim? Pronto. Eduarda. Sofia Santino. Ciclopim. Menino Kaique. Tá? Tá. Esses meninos aqui, junta, faz um vídeo, os vídeos bomba, um sucesso. Maravilhoso, parabéns, tá? Muito engraçado, muito divertido, é muito bom ser jovem. Adoraria ser, não lembro mais como é. Aí esses meninos aqui, tem muitos amigos, né? Muitos amigos. Os amigos, primeiro, quer ver um pedacinho do vídeo? Eu queria dar uma dica. Eu queria dar uma dica nesse vídeo aqui, que é o seguinte, gente. Limpa a lente, galera! Parece eu gravando que nem uma senhora. Ih, esqueci de passar filtro solar hoje. Pois eu não vou mais passar. Hoje o sol, que por favor pare de brilhar. Porque depois de fazer essa maquiagem belíssima aqui, o que eu vou fazer? Vou passar filtro por cima? O que eu faço? Não sei, gente. Foda-se. Esqueci. Parece eu. Eu tô aqui com o telefone. Graças a Deus eu não atendo mais telefone, né? Porque, olha, cada coisa que tu tira assim, parece aqui como é que é o nome daquele treco? O Santo Sudário. Tu tira assim a minha cara inteirinha, garota. Inteirinha. Ai, a menina aqui. Jesus. Cada coisinha... A querida, cada pequena citação que eu faço dela, ela tá querendo aplauso. Cada pequena citação que eu faço dela, ela coloca no processo. Vai botar essa também? Tá passando um pouquinho de vergonha. Não queria dizer nada, não. Mas obrigada pelo view. Viu? Nunca vi alguém ser tão animada pra assistir esse canal do que essa querida. Viu? Obrigada por tudo. Continua me assistindo, continua fazendo corte e mandando. Que eu arranjo uns fãs no tribunal. Continuando. Limpa a câmera. Aí eu tiro o treco assim. Tem que tomar cuidado, gente, que agora não pode fazer vídeo fazendo coisa com cabelo. Senão a pessoa fala, olha, tá fazendo coisas... tá falando das pessoas, fazendo coisas cotidianas do dia. As faculdades de advocacia estão um pouco prejudicadas, né? Que é cada coisa que a pessoa argumenta, tá faltando argumento, às vezes bota argumento. Menina, você não acredita que tá fazendo isso? Tá difamando com Babyliss? Juro, gente, meu Deus do céu. Cada coisa. Tira aqui, fica a minha cara inteira no treco. Tá igual isso aqui. Não dá pra ver uma criança, que as crianças tudo borrada. Tudo borrada, ninguém passaram o dedão na lente, ninguém viu. Tá, aí tem esses três queridos aqui, calma. Esse querido aqui é o extra, desculpa. Tá aqui, tá? Vou ter que fazer de novo. Marcos Soltino, Luscas, o convidado, vamos fingir que não tá aqui, Lavínia, sim. Esses três aqui são supostamente amigos da galera que tava ali antes, sim. Sessão das três. Entenderam? Entenderam. Tá. O
aconteceu? Esses meninos aqui, tudo, 500 milhões de seguidor. Ah, meu Deus, uma vida maravilhosa. E aí, eles têm esses 2 programas, né? Pois é. E aí, o que aconteceu é que, pelo visto, os 2 todo mundo era amigos, esses meninos, tudo saía, tudo fazendo não sei o quê. Aí, esses meninos, parece que aconteceu um negócio, um vídeo, que aí fizeram esse vídeo aqui, que é o vídeo jogando sincronia até alguém brigar. E, menina, não é que brigaram mesmo? Não é que brigaram? Pois é, brigaram. Fizeram esse vídeo que aí o povo escreve coisinha. Escreve na lousa, na lousinha, um negócio tipo, esse menino, não sei o quê, tal coisa. Ai, menino, gosto tanto de fulano, gosto tanto de ciclano. Aí o que aconteceu? Teve esse vídeo aqui. Esse. 9ª pergunta. Pessoas que vocês não gostam. Aí, dá pra tirar as coisas? Não, né? Tanto escrito na frente. Pessoas que não gostam, tá? Vamos assistir. Pessoa que vocês não gostam. Editor vai ter que censurar pra vocês a resposta. E aí, é uma pessoa, qualquer pessoa que a gente não gosta, em Que o geral. grupo não gosta, exato. O que eu gosto é que o logo deles é uma versão da Sessão da Tarde, né? Só que esses meninos têm idade pra ter assistido Sessão da Tarde? Já tinha Sessão da Tarde? Ainda tem Sessão da Tarde até hoje? Não sei. Tá. 1, 2, 3 e... Nossa, e eu pensei... Aí notou, né? 3 pessoas que vocês não gostam. Aí, vocês podem perceber... Vou ter que fazer aqui a magia do cinema de novo. Vocês podem perceber que tá tudo borrado, né? Tá, oh, meu Deus, tá tudo ao contrário. Borrado aqui, borrado aqui, borrado aqui. Né? Só a física, a ótica, ela é traiçoeira. Sim. Porque eles estão em cima de uma mesa espelhada. Juro. E na mesa espelhada... Dava pra ver e o editor não viu. E o que estava escrito? Cake. Em português, Kaique. Mais conhecido como... esse menino aqui. Pois é. Pois é. Esse. Nossa, eu pensei em colocar esse, mas eu coloquei esse. Pessoa que vocês não... Sim. Esse menino foi feio. Porque aí acabou saindo ali o treco. Aí ficaram, meu Deus. Como assim eles não se gostam? Eles eram tão amigos. Aí, pelo visto, começou a rolar uma treta. Sofia, essa menina... Poxa, tá um pouco difícil hoje, gente. Desculpa. Essa menina aqui resolveu utilizar música de Anitta para fazer ao qual a música de Anitta foi criada, que é Dar Indiretas. E aqui está. Vou ter que cantar? Talvez, para não perder a harmonização. Não mexe com quem tá quieto. Não pisa em rabo de cobra, tem muito, fala o que quer, ouve o que não quer de volta. Esqueci a parte. Um bom remédio pra doido vai ser sempre um doido e meio. Tá? Tá bom. Aí, menina, como a gente já sabe, né? Quando do poste sair, quer dizer o quê? Vai dar ruim. Pois é. Essa menina aqui postou esse vídeo. Sim. E aí, nos comentários, ela começou a responder os comentários, que o povo ficou assim, ué, vocês não estão se gostando, vocês estão brigando? Vocês acharam que a treta tinha acabado, gente? A treta não acabou não, viu? A Sofia Santino tá respondendo alguns comentários naquele vídeo que ela postou com a música da Anitta. E aí a galera tá falando com ela, tipo assim, a gente vai ficar do lado da Lala. E aí teve uma pessoa que até falou assim, ai, vazou. Calma. Lá. Pode dar o contexto, né, gente? Sempre bom dar o famoso contexto. Pra quem não tá entendendo, vazou uns áudios, não sei o quê. E aí a Sofia respondeu, não vazou nada, esses áudios não existem. Então,
Na verdade, é porque aqui eu acho que tá levemente fora de ordem, que é o seguinte. Foi postado esse vídeo aqui, tá? E aí, começaram a falar, meu Deus, dá pra ver que é Kaique, piriri pororó. Eles tiraram isso do vídeo, né? O vídeo é esse aqui, eu já falei, né? Esse aqui tá... tanto que botaram aqui, ó, nos comentários. Meu Deus do céu, vou ficar maluca, é hoje. É hoje que não vou conseguir fazer... Calma, olha aqui os comentários. Pelo amor de Deus, não deixe essa polêmica estragar com a frequência de vídeos. Ranço dessa polêmica que acabou com a sequência de vídeo. Gente, não sei o quê. Eu amo quando a edição é bem presente no vídeo. Não o suficiente, talvez, né? Então aí, ó. Pronunciamento, piriri pororó, né? Eles falaram bastante sobre. Tá. Aí, teve essa indireta aqui. Calma. Vai vir os comentários. Os comentários depois. Ah, meu Deus, eu vou ficar maluca. Lala postou isto aqui. Nos stories. Tá? Nega, vou ser sincera aqui. Falei que não gosto do Kaique e atualmente tenho meus motivos e vocês bem sabem. Não se faça de sonsa, porque até aqui te respeitei. Aí aqui tá falando pra Sofia. Não tenho obrigação de gostar de alguém que vivia falando que amava a nossa amizade e passou meses falando mal da gente pelas costas por causa do nosso canal ter crescido e gerado comparações. Vocês estão entendendo qual é a treta? Ah, gente, eu vou amarrar todo mundo na mesa. Até porque foi esse um dos motivos de a mesa está todo mundo sem se falar. Não precisam apoiar o projeto, tá tudo bem. Mas quando precisaram da gente, sempre fomos presentes e o apoio. E apoiamos, e foi de coração. Fui grata pelo convite de gravar com vocês há 2 anos atrás e foi benéfico para ambos. Mas minha vida não mudou depois daquele vídeo, igual estão falando por aqui. Porque aí, o que aconteceu? Todo mundo era amigo, gente. O programa sempre foi muito bombado, sempre bombou muito, sempre teve uma galera muito grande. Teve um episódio, inclusive, que a Lala, que também, se eu não me engano, logo depois, falou publicamente sobre ser uma mulher trans e tudo mais. Então, tava lá, e a Lala sempre foi uma pessoa muito carismática, e o pessoal do programa também, e o pessoal da sessão das 3 também. Então, eles sempre foram ali amigos e sempre tiveram ali no universo dessa galera. Né? Pois é. E aí ela lá foi gravar com o programa, foi super bombado também o programa dela, todo mundo gosta muito dela. Só que eu acho que em algum momento... eu já vou dar minha opinião antes de começar. Ai, gente, é o famoso telefone sem fio misturado com uma certa imaturidade, misturado com um ciúme, né? De as outras pessoas estão fazendo um negócio, e aí a gente... Cara, é foda, porque é muito difícil. Na internet, eu com quase 200 anos de idade... É óbvio que a gente sempre olha pro outro e fica com uma sensação, tipo assim, como se o outro ameaçasse a gente, como se o outro... E eu tenho isso até hoje, gente, eu tenho que ficar me segurando o tempo inteiro pra não ficar pensando isso. Quando eu vejo outra pessoa, e aí vai falar, porque... Nossa, é tão inveja, tem inveja. Gente, a gente é humano. E a gente tem sentimentos, né? E muitas vezes a gente se sente inseguro e com medo e tudo mais. E aí eu acho que acaba sempre... E a internet, eu acho que amplifica muito isso. Porque obviamente as pessoas vão sempre mostrar a melhor parte da vida delas na internet e ninguém sabe do rolê que acontece por trás, ninguém sabe das decepções, das tristezas, das dificuldades, ninguém sabe de nada. Mas a gente acaba só tendo o palco do outro para se comparar e acaba se criando uma coisa que, assim, é um stories que você vê, é um vídeo, é uma coisa que você se sente injustiçado e aí, aos poucos, você vai criando um ranço ali e esse ranço acaba virando uma coisa gigantesca. E aí, quando estoura, acaba estourando uma bomba de uma coisa que nada aconteceu. E o que parece muito, e vocês vão ver aqui durante todo esse vídeo, é que o que parece muito, que foi, assim, pequenos incômodos que foram se tornando uma coisa gigantesca. Acabou que talvez ninguém deve ter se conversado. E isso virou uma briga. Só que você vê, gente, que todos eles são jovens. Todos eles são... não sei, eu acho tão... Eu acho que falta a mãe pra amarrar na mesa e falar, gente, para com isso, que bobeira. Tem espaço pra todo mundo, sabe? E aí, obviamente, que... Sabe aquela história? É que nem o Álvaro falando do negócio da Camila Loures. Porque se juntava pra falar mal de mim. E aí, óbvio que a galera sempre vai soltar um veneno, sempre vai falar um pouco mal do outro, sempre vai acontecer isso. Essas coisas acontecem. A galera é meio maldosa mesmo com quem tá pelas costas. Acho que todo mundo faz isso um pouco. Óbvio que, às vezes, isso é muito pra gente jogar um pouco das nossas frustrações meio pra fora. A gente, às vezes, é cruel mesmo. Não é legal, não é uma coisa que eu acho que a gente deve ser, mas eu acho que com o tempo a gente aprende que essas coisas são meio bobas, né?
Mas eu acho que a internet cria um pouco dessa sensação de que o outro vai tirar o meu espaço, se o outro crescer é ruim pra mim. E aí, as Madre Teresa de Calcutá, tudo fica, meu Deus, que absurdo. Nossa, eu nunca pensaria isso. Mentira, pensa sim, entendeu? Todo mundo pensa, todo mundo se sente inseguro. A internet é um treco que coloca você num holofote gigantesco. As pessoas falam um monte de merda, as pessoas comentam, as pessoas comparam, entendeu? E aí, essas comparações, mesmo que você tenha uma saúde mental de ferro, você vai acabar se colocando um pouco nesse lugar. Porque aí é o famoso água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai lendo ali, ai, nossa, o Lusca é muito mais bonito que o Kaique. Ah, nossa, que o Kaique é muito mais divertido que o Marcos Soltino. Ah, porque o Marcos Soltino ele é muito mais carismático que a Eduarda. Ah, porque a Eduarda ela é muito mais não sei o que do que a Sofia. Ah, porque a Sofia é muito mais não sei o que. Aí, você vai ouvindo essas histórias... E você pode até no início não concordar, mas aquela história vai te minando com o tempo. Ai, nossa, mas é um absurdo, né? Porque o Sessão das Três está copiando o programa. Ah, porque, nossa, o Sessão das Três é muito melhor do que o programa. Ah, porque o programa é original. Nossa, mas que lixo a Sessão das Três. Ah, porque não sei o quê. Aí você vai lendo isso, no início você pode até não concordar, mas depois você começa a ser... Aquela coisa começa a te envenenar. E aí você começa a envenenar as relações entre as pessoas começam a brigar, começam a uma já se irritar mais com outra, aí vê um stories de todo mundo junto, aí vê isso, ah, porque fulano tá me excluindo, ah, porque fulano tá isso, fulano tá aquilo, do nada vira um grande bololô de merda, e no final, que todo mundo podia ser amigo, vira briga. Ai, gente, é tanta coisa que acontece. Vocês não imaginam a quantidade de briga na internet, vocês acham que o povo briga? Porque alguém foi muito filha da puta, porque alguém foi muito escroto, porque alguém, nossa, porque a gente sempre tenta trazer um vilão, né? Nossa, porque o Kaique é péssimo. Nossa, porque ela lá é não sei o quê. Nossa, porque o fulano não sei o quê. Isso é pra todos os lugares, né? As pessoas realmente, umas são mais escrotas do que as outras, isso pode acontecer realmente, mas normalmente o que acontece são essas pequenas coisinhas que vão minando as relações até que o negócio estoura e o negócio acaba ficando insustentável. Não tem um grande vilão, normalmente, não tem uma pessoa que é super filha da puta. Todo mundo na internet sempre vai ter uma historinha, sabe? Uma outra coisa também que eu acho que me irrita muito na internet, e eu sabendo de muita história, não é esse caso, né? Eu sei o que tá aqui na coisa, mas assim, sabendo de muita história, de briga, e de gente que parou de se falar, e gente que hoje em dia não olha mais uma na cara do outro, 99% das histórias são misturando o trabalho, insegurança, imaturidade, disse-me-disse, gente tentando afastar as pessoas, gente tentando fazer comentário de internet, gente desocupada no Twitter que fica criando 1 milhão de teorias sobre fulano não se gosta, fulano se odeia, fulano isso, fulano aquilo. E aí, gente, isso vai, não adianta. Os comentários da internet, as coisas que os fãs falam, os fãs e os haters, todos nós estamos abertos aos haters, né? Então, essas coisas vão minando as relações. Vocês aí em casa acham que vocês não mudam a relação das pessoas? Muda sim. Muda sim. Porque aí sabe aquela pessoa do tipo, eu nunca olhei pra pessoa com maldade. Mas aí eu li um comentário na internet que a pessoa é maldosa. Aí eu que não tava vendo isso, de repente comecei a ver Fusca Azul na rua. Sabe aquela história? De repente aparece um monte de Fusca Azul. Porque você nunca tinha prestado atenção no Fusca Azul, mas a partir do momento que você para a prestar atenção no Fusca Azul, de repente aparece um monte de Fusca Azul. Aí, de repente, você começa a ver, essa atitude aqui dessa pessoa não foi por acaso. Ela é filha da puta. Ela é isso, ela é aquilo. Fulana tá agindo de uma forma escrota. E aí começa o negócio a escalar de um jeito que aí vira isso aqui. Que não era nada demais. É um monte de gente tentando fazer o próprio trabalho. Mas vamos voltar, desculpa, porque acho que eu já dei a minha opinião completa. E aí começa, olha só, tem até uma parte aqui falando o seguinte, fui grata pelo convite de gravar com vocês há 2 anos atrás e foi benéfico para ambos. Mas minha vida não mudou depois daquele vídeo igual estão falando por aqui. Quer dizer, estão falando por aqui, a internet está falando. Sua filha da puta, por que você está agora falando mal do Kaique se foi no programa que sua vida mudou? E óbvio que não foi, gente. Foi uma construção para os dois lados, como ela falou. Foi benéfico para os dois lados. Porém,
é filha da puta na internet que vai falar esse tipo de coisa, do tipo, você é uma ingrata, você é isso, você é aquilo. Aí a gente se sente obrigada a responder essas pessoas, e isso acaba virando uma certa verdade, como se foram as pessoas do programa que estivessem falando isso. E aí pode ser que em algum momento também o povo do programa pode se sentir usado, porque vê na internet o povo falando um monte de merda, e aí se sente usado com a situação, que uma coisa que não estava sentindo antes, mas de repente é uma sementinha de ódio que foi plantada. Me esforcei muito por anos e só há 3 semanas atrás que fui sair do CLT graças ao nosso canal. E falar mal da gente pelas costas e no dia seguinte que a internet começou a perceber essa falta de apoio, ele ter ido curtir post nosso só pra fingir que tava apoiando, achei sonso e me deu raiva. Aí é isso, entendeu? Aí começa. E as pessoas, ao mesmo tempo, elas podem ter ranço e se gostar, gente. É tão complexo, é tão difícil. Sabe? É óbvio que vai ter gente na internet, e eu vou jogar pra mim. Vai ter gente na internet onde eu fico tipo assim, poxa, caramba, fulano conseguiu tal coisa e eu não consegui. Caramba, tudo dá errado pra mim. Nossa. Ai, tem coisas que são tão, zoado. Nossa, será que fulano merecia? Só que ao mesmo tempo é louco, porque... E aí, você pode fazer a Madre Teresa de Calcutá dizer que você não sente isso, mas é mentira, tá? A gente, ao mesmo tempo que sente essa pontinha de insegurança, de achar que a gente não é o suficiente, de achar que não foi bom, que as coisas não acontecem pra gente, só acontecem pro outro, você consegue, ao mesmo tempo, a gente é um ser humano complexo e a gente tem sentimentos muito contraditórios, ao mesmo tempo você consegue sentir isso e ficar feliz pelo outro. De falar, poxa, que foda que fulano conseguiu isso. Que foda, que legal, como essa pessoa é incrível, como essa pessoa tem um trabalho legal, como essa pessoa... E ao mesmo tempo sentir dentro de você, do tipo assim, poxa, eu acho que eu merecia mais, eu acho que podia ter acontecido comigo. Caramba, nossa, essa pessoa não fez nada, sabe? Essa pessoa não fez nada e tá aí, nossa, viralizando, não sei o quê, e eu que tô aqui me trabalhando, me esforçando, não consigo fazer 1/10 do que essa pessoa faz, será que ela merece? É óbvio que fica esses pensamentos na nossa cabeça, gente, eu acho que isso é todo mundo. Acho que isso é a coisa mais natural e humana do mundo, né? Mas acaba virando uma coisa gigantesca. Então, quando eu falo dessas coisas, eu não tenho medo de falar, porque eu acho que eu sou burra velha. Eu acho que eu já... Se teve uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo, foi que não adianta a gente ficar se fazendo de perfeita e maravilhosa e incrível, porque no final, a diferença não é sentir essas coisas, a diferença é o que a gente faz com esse sentimento. Porque tem gente que não consegue lidar com isso, não consegue digerir isso e acaba virando uma coisa gigantesca. Né? Pra mim é libertador não ter que lidar com esse fingimento de amizade que tem áudios e áudios falando mal pelas costas, inclusive até de você. E aí falando do tipo, que o Kaique falaria mal da Sofia, pelo que eu tô entendendo é isso, tá? E, gente, é óbvio que as pessoas brigam, sabe? É óbvio que as pessoas brigam, é óbvio que deve ter... Quantas vezes de pessoas que eu amo de paixão, às vezes eu fiquei chateado e falei delas. Óbvio que acontece, sabe? E aí, por isso que hoje em dia eu tenho essa política um pouco de tentar chamar... Quando eu tô vendo um treco crescer, eu chamo a pessoa no cantinho e falo, vamos conversar? O que tá acontecendo? Né? Mas eu sei que nem sempre dá pra fazer isso. Vazou sem querer no vídeo, mas eu falaria isso na cara, tanto dele quanto na sua. E mesmo vazando, a gente apagou os comentários e tiramos tudo em menos de 30 minutos. Mas a cagada já estava feita. Foi erro nosso e pedimos desculpas nisso. Mas a sua indireta não foi sem querer e tá fazendo aumentar as coisas. Me chateia o fato de vocês terem desmerecido a gente, sendo que poderiam ter ido para outro caminho de amigos que se apoiam. Como vocês mesmos disseram nos seus áudios, não esperava nada da Lala, até porque nunca fomos próximos dela. Então é isso, beijos. Então esse post veio depois do vídeo da Sofia, tá? Aí veio esse vídeo, pronto. Agora estamos na cronologia certa. Existem, porque se a gente falou mal de alguém... Voltar um pouco, calma. Vai ficar do lado da Lala. E aí teve uma pessoa que até falou assim, vazou, pra quem não tá entendendo, vazou uns áudios, não sei o quê. E aí a Sofia respondeu, não vazou nada, esses áudios não existem porque se a gente falou mal de alguém, foi do Marcos e do Lucas com razão. E aqui tem outro comentário deles defendendo a Lala. Aí a galera já jogou na merda no ventilador, entendeu? Aí a Sofia já falou, não vazou áudio, não. Porque aí com certeza um passa áudio pro outro. Ai, gente, juro. É cada coisa. Vocês não imaginam, assim. É cada coisa boba de uma coisa pequenininha que vira uma coisa gigantesca. E aí depois você não consegue mais voltar atrás. Era uma coisa tão boba. Foi uma coisa que as pessoas não se entenderam, que virou uma briga gigantesca, tão desnecessária. De normalmente gente que se ama, que se gosta.
né, as pessoas falando que estariam do lado da Lala, e ela tá deixando bem claro nos comentários que o problema dos meninos do programa nunca foi com a Lala, porque a Lala não era amiga íntima deles. Quem era amigo deles era o Lucas e o Marcos, porém, de acordo com a Sofia, ela descobriu que eles estavam fazendo coisas por debaixo dos panos e que eles ficaram chateados. Lucas não se pronunciou até agora, quase 24 horas da treta, Duarda sumiu, mas os outros estão aí, ó, postando em direta, curtindo coisa, respondendo comentários. Vocês acharam que a treta tinha acabado? É isso. Aí, gente, veio um pronunciamento do programa nos stories. Não sei se vocês vão conseguir ler, será? Achamos justo dar nossa versão, já que isso veio à tona. Nós já não éramos tão íntimos há um tempo e aconteceram coisas que abalaram nossa amizade com o Marcos e com o Lucas. Apesar da Lala estar inclusa no projeto Sessão das Três, esse ressentimento nunca esteve direcionado a ela. A chateação começou quando descobrimos que o Marcos contratou uma conta para fazer edit e um desses edits rivalizavam os dois trios. A galera, sabe essas edições engraçadas, bonitinhas, não sei o quê, pedaços, cortes, etc. dos programas? Muitas vezes tem fãs que fazem isso de forma orgânica, mas já se entendeu que isso traz visibilidade para o programa, isso traz visibilidade para o conteúdo. Então, muitos criadores vão contratar pessoas para fazer esses cortes. Né? Por exemplo, os cortes do meu programa, existe uma equipe que faz esses cortes. Né? É óbvio que isso sai nas minhas redes oficiais, mas às vezes nem sempre. Às vezes contratam para fazer em outras redes, para parecer uma coisa mais orgânica mesmo e tudo mais. Aí você vê, a chateação começou quando descobrimos que o Marcos contratou uma conta para fazer edit, e um desses edits rivalizavam os dois trios. Aí será que o Marcos realmente contratou uma pessoa e falou assim, quero que faça cortes colocando o programa contra o Sessão das Três? Acho muito difícil que isso tenha acontecido. Porém, pode ser que num corte isso tenha as pessoas... Porque muitas vezes, gente, quando você posta um negócio, o público começa a levar para um lado, algumas pessoas começam a levar para um lado, e aquilo acaba virando uma lenha. Porque as pessoas começam a falar, nossa, realmente, olha, Sessão das Três é muito melhor que o programa é muito melhor que a Sessão das Três. E aí o público começa a levar para um lado que às vezes o corte nem foi feito com esse objetivo. Mas, primeiro que assim, muitas vezes pode até ser feito porque a gente sabe que o feitiço da treta dá muito certo na internet. Né? Muita gente até marca de brigar fake, o que eu não acho que é o caso aqui, mas isso acontece muito. Aí é aquilo... Como aconteceu desse vídeo, com certeza a Sofia, Kaique, Eduarda podem ter visto isso e não gostaram. Falaram, pô, que saco, porra, pra que fizeram esse vídeo? E aí, com certeza, também, a chateação não começa nesse edit. Deve começar já prévio de falar, então, um projeto muito parecido com o nosso. Que mesmo que conscientemente, quando todo mundo tá amigo, não é nada demais, fica aquela pulguinha, porque com certeza o público já falou sobre isso. Nossa, estão copiando? E aí fica aquela pulguinha, aquela sementinha ali atrás, que aí quando você junta tudo, e aí vê um edit desse, vê não sei o quê, começa a virar uma cascata de merda. Né? Ou até quando repostaram conteúdos que pudessem colocar nós um contra os outros. Sempre tivemos o maior cuidado para não passar a linha do pessoal e profissional. Tentamos resolver, mas as coisas continuaram estranhas nos bastidores. Porque aí, um que acha um negócio, outro que fala, gente, mas eu não fiz isso de propósito, gente, mas nada a ver. Aí acaba que fica um pouco aquele cheiro de cocô, que ninguém se conversa, que ninguém se resolve, e esse treco vai piorando. Não existiu nenhuma conversa de amigo para amigo. Tudo foi sendo feito sem nenhum tipo de sinceridade da parte deles. Aí você entende? Uma começou a achar que a outra estava agindo de má fé, quando um talvez não estivesse, e aí ficou essa cagada, ninguém sentou para conversar e o treco foi só crescendo. Em todas as conversas que tivemos com os meninos, falamos que nós não esperávamos um posicionamento dela, porque Marcos e Lucas eram nossos amigos de anos. A Lala só estava sendo profissional e fazendo o trabalho dela. Porém, depois de toda essa treta, o Kaique tentou contato com a Lala e não foi respondido.
Ou seja, ela não chegou a conversar diretamente com a gente. Não falamos mal da Lala ou desmerecemos o projeto. Só gostaríamos que as coisas tivessem sido mais transparentes. Inclusive, nessas discussões, o Marcos continuava falando que os 2 projetos não tinham semelhança alguma. Mas mesmo assim, colocavam a tag do programa nos vídeos do YouTube para eles poderem serem entregues para o mesmo público. Só uma coisa, isso não faz quase diferença alguma no algoritmo do YouTube, tá? Você colocar uma tag e tudo mais. Agora, é óbvio que, assim, os 2 projetos não têm semelhança nenhuma. É óbvio que tem semelhança, gente. É um estilo de canal onde tem 3 pessoas, um time de 3 pessoas, que comentam sobre coisas da vida. Inventaram a roda? O programa inventou a roda? Não inventou. Isso aí existe desde que o mundo é mundo, né? 400 milhões de projetos têm a mesma pegada que eles. Né? O programa não inventou a roda. Mas desse grupo, foi o primeiro programa que foi feito nesse formato, desse grupo de amigos. O Sessão das 3 tem uma vibe até meio YouTube mais antigo, assim, que eu amava e que meio que parou um pouco de acontecer no YouTube, que são esses vídeos de amizade. Inclusive, eu já tive um canal há 700 anos atrás que tinha exatamente o mesmo formato. Era eu, Xande e Caio, fazendo a mesma coisa. Eu nunca, provando comidas... A mesma coisa, né? Então o formato não é novo no YouTube, mas entre essa galera foi uma coisa nova. É óbvio que tem uma certa semelhança, até porque é um trio e depois um trio do outro lado fazendo a mesma coisa, mas isso quer dizer que é um problema? Óbvio que não. Óbvio que não, mas é óbvio que se cria uma rivalidade. O jovem gosta de criar rivalidade, o público gosta de criar rivalidade e acaba se criando essa rivalidade. E aí, é isso, já se criou esse ciúme, você vê, porque colocava a tag do programa. É óbvio, gente, o programa é uma coisa, um canal grande que o próprio algoritmo do YouTube vai colocar pessoas que gostam desse conteúdo vão gostar de outros conteúdos parecidos. É óbvio que eles são do mesmo grupo. Então, é claro que quem gosta do Arda, da Sofia e do Kaique, provavelmente também vai gostar de um conteúdo do Marcos, do Lucas e da Lala. Então, colocar ali uma tag para tentar conectar uma coisa a outra, não quer dizer que uma coisa é igual a outra, mas que está no mesmo universo de pessoas que gostam da mesma coisa. Então, é muito provável que um que gosta de um vai gostar do outro. Não quer dizer que os 2 projetos são iguais. E, de novo, há semelhanças? Mas de um formato que ninguém inventou, né? Então, assim, eu entendo a chateação, mas ao mesmo tempo é uma bobeira um pouco. Né, para poderem ser entregues para o mesmo público. O que não quer dizer que os 2 estão competindo. De novo, gente, é que nem aqui. Existe eu, Jean, Matheus, Ismael, existe... A gente faz vídeos parecidos. Se você for entrar no meu Analytics, vai ver lá quem assiste o seu canal, assiste. Matando Matheus a Grito, Matheus e Guigo Show, Cortes do Gianluca, Ismael. Você vai ver que está ali, esse universo. E a verdade é que um puxa o outro. A Ismael sendo a maior, é óbvio que puxa view pra gente também. E é óbvio que quando eu faço um vídeo pô, Ismael acha que vale a pena fazer a pauta. A gente estava até conversando esses dias, a gente se encontrou no show da Anitta, né? Eu e Ismael. E a gente estava conversando isso, a gente estava brincando que as editoras... uma editora da Ismael assistia meu vídeo já falando, é bom, porque aí, como o Ismael grava normalmente depois, aí a gente já vê se tem algum furo, alguma coisa ali. Olha, a gente já começa a remontar a pauta. E gente, faz parte, entendeu? Faz super parte. Tem muita gente, o Sérgio Murilo, que escreve roteiro para mim, escreve roteiro também para Jean, escreve para Márcio Rolim, escreve para Ismael muitas vezes, né? Então, assim... O Bruno também, que escreve para as e-mails, escreve para mim. Então, assim, a gente tá ali se ajudando. Só que é óbvio que a gente poderia entrar no lugar de que ódio que fulano postou. Que isso, que aquilo. E aí a gente pode entrar nessa energia, o que é uma merda, e que é óbvio que às vezes a gente até entra. Tem a segurança, óbvio que tem a segurança. De todos esses canais, isso é a menor. Entendeu? Aí eu falo muito, eu e Tatá, né, Dragbox, eu e Tatá, a gente tem basicamente o muro das lamentações no WhatsApp. Eu já sei quando chega a mensagem dela, que chega a mensagem falando assim, e aí, amiga, como é que tá? Aí eu falo, um lixo. Uma merda, menina, só 10 de 10. Nossa, eu tô acabada, eu tô destruída. Tudo vai dar errado, eu vou voltar para debaixo da ponte. E ela fica, gente, eu tenho um apartamento para pagar, pelo amor de Deus, olha, tudo tá um lixo, que merda. Aí a gente fica 15 minutos chorando no WhatsApp,
E depois eles terminam falando, amiga, vai dar tudo certo. Vai dar bom, amiga. Vai ser maravilhoso. Ai, gente, é muito fácil entrar nessa energia de merda. Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Se você... Meninos, Sofia, Eduarda, Kaique, Marcos, Lucas e Lala. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo, gente, conversem. De verdade, conversem. Vocês são amigos, gente. Não briguem. Eu sei que é uma merda, eu sei que a gente às vezes acha que a gente tá competindo, que tá tudo um lixo, que tá isso, que, sabe, que às vezes um vídeo não vai tão bem, aí você acha porque foi fulano que tirou meu view. Não acontece isso, gente. Não acontece. Vocês são muito mais fortes juntos, tenho certeza. Eu sei que cria esse ciúme, esse medo do outro tirar, o medo do público do outro, do nosso público diminuir por causa de não sei o quê. Não acontece isso. E no YouTube é muito isso, gente. O próprio algoritmo do YouTube, quando um assunto fica forte, o YouTube ele pega a rabeira, puxa todo mundo. Então é isso. Eu quero mais que a Asmeio cresça pra caralho. Porque quanto mais forte tiver esse tipo de assunto no YouTube, mais a gente é puxado junto. E eu sei que é difícil. Muitas vezes eu brinco dizendo, quando a Asmeio postou o assunto, morreu o assunto. É impossível eu postar um vídeo depois da Asmeio, porque morreu. A Asmeio é um tiro de canhão. Então, assim, quando ela posta o assunto, ninguém mais quer assistir aquilo, porque todo mundo já viu. Então eu falo, eu não vou postar. Se a Asmeio já postou, acabou. Eu já falei isso outras vezes aqui no canal. Então, assim, óbvio que tem uma coisa mais estratégica ali, e porque a gente também faz assuntos parecidos, eles não. Eles são... eles postam da vida deles, então eles não fazem... nem competem por assunto, né? Então, assim, gente, conversem. É uma bobeira isso, é uma bobeira. Eu sei que a gente pode ficar inseguro, e às vezes a idade acontece isso, e eu odeio ser a tia véia de ficar falando isso, mas, assim, é óbvio que todo mundo está no mesmo universo, é óbvio que o povo está aqui colocando... colocou a tag para ser entregue para o mesmo público, porque vocês têm públicos parecidos. Entrem, vai lá no Sessão das Três, vai lá no programa, entra no Analytics e bota lá, canais... Eu vou abrir aqui. Abri aqui. Os canais, a sua audiência, os canais que a sua audiência também assiste. Isso aqui tá dentro do meu YouTube, tá, gente? Cortes do Gianluca, Ismael, Matheus e Guigo Show, Diva Depressão, Matando Matheus Agreto. Esses são 5 maiores canais, tá? Parte 2, Márcio Rolim, Dragbox, Fefoverso, Lorelai Fox, 3 centavos das Natizas. E o terceiro é Almanac SOS, Gabriel Mahalen, Jennifer Prioli, Nunca Vi um Cientista e Dia TV. Eu quero mais que essas pessoas cresçam, gente. Quanto mais essas pessoas crescerem, mais traz visibilidade pro meu canal também. Entende? Inclusive, muitas vezes o próprio YouTube fala assim, procura os canais que vocês, que mais estão dentro do universo de vocês, faz collab. Porque aí esse público vai cada vez mais crescendo. Então, os meninos de Sessão das Três, do programa, estarem juntos faz todo sentido. Faz todo sentido. Agora eu entendo, porque aí entra numa competição, assim, num treco que... Gente, eu sei que vocês acham que... Vocês podem até achar que um vai roubar o espaço do outro. Não vai, gente, não vai. Conversem, de verdade, não vai. Vamos voltar aqui. Sempre gravamos juntos e apoiávamos uns aos outros. O problema foi as coisas serem feitas por baixo dos panos sem nenhuma consideração ou conversa. Daqui pra frente, a gente espera que tudo seja tratado do jeito mais ético possível. Diante... Isso aqui é o quê? Isso aqui eu acho que é um... tá. Isso aqui aí depois o Marco Soltino veio falar, tá? Diante do que está acontecendo, o Marco Soltino do Sessão das Três, e algumas coisas distorcidas, acho válido também falar ao meu lado. É fato que todo mundo já havia se distanciado há meses por motivos diversos, até de coisas muito graves que foram inventadas, mas que a pessoa responsável se desculpou e assumiu o erro, então passou. Mas ainda assim, tinha-se a consideração pelos outros e por tudo que foi vivido junto por anos. Sobre eles considerarem um projeto parecido com um deles, o meu canal e estilo de conteúdo já existiam há anos. Desde 2024, eu e Lala começamos a postar esse exato estilo de vídeo conversando no YouTube, sempre relacionados a comidas, provando ou cozinhando. Porém, as comparações vieram em 2026, quando formalizamos o projeto e o Lucas começou a participar junto com a gente. Quando virou um trio, né? Aí o povo começou a falar, tá copiando o programa.
E aí, de novo, é o povo falando, né? Porém, as comparações vieram de 2015. Algumas coisas mudaram no estilo de conteúdo, mas, ao meu ver, em muito, ainda se diferenciava um canal do outro. E as comparações iam existir de toda forma. Até porque éramos amigos que há 6 anos conviviam e produziam conteúdos atrelados. Além de que o humor de um grupo de amigos de anos, obviamente, seria parecido. Óbvio, eles estão no mesmo universo, têm as mesmas piadas, têm as piadas internas, as mesmas referências, os mesmos memes. A questão da conta de cortes começou quando soubemos por um outro amigo que Sofia estava dizendo pelas costas que se sentiu traída porque, teoricamente, havíamos pego a pessoa que fazia corte para eles e pago para que ela fizesse para nós. E aí esse é outro ciúme. Né? Esse é outro ciúme. Que realmente existe uma coisa meio tipo, a pessoa que está fazendo... Por que as pessoas pegam outra pessoa que já está fazendo corte? Porque a pessoa sabe fazer e é difícil achar gente que sabe fazer, gente. É muito difícil, vocês não imaginam a quantidade de gente que eu tenho que ficar testando às vezes para conseguir. Porque a pessoa que faz o corte, ela tem que ter uma linguagem específica, ela tem que entender do seu humor, a maneira que ela corta, o jeito, o que ela seleciona para cortar. Cara, é tão difícil de você achar uma pessoa que saiba fazer isso, que eu fico a vida inteira aqui falando, gente, pelo amor de Deus, você que sabe fazer, por que você já pega outra pessoa igual? Porque a pessoa já está provada que ela sabe fazer. É muita gente dizendo que sabe fazer e não sabe, não tem humor, não tem o timing de comédia, não tem... É muito difícil. Por isso que é mais fácil pegar alguém que já sabe. E é bom para a pessoa que já sabe, porque ela vai ter mais dinheiro, ela vai ter ali uma grana melhor. Né? Só que aí existe esse ciúme, porque fica aparecendo... E aí realmente pode acontecer, de você criar um problema que a pessoa vai não conseguir te dar tanta atenção, porque também está fazendo para outros. Né? Então existe esse ciúme, eu entendo. Tá. Isso foi a primeira das distorções que aconteceu. De novo, é papo que não se conversou. E explicando isso, eu e Lala contratamos uma seguidora para trabalhar com a gente em 2025 e nos ajudar com os cortes para postarmos tanto em nossos perfis, divulgando o canal, quanto no perfil que ela faz cortes. Não era nada arquitetado ou feito com o intuito de prejudicar eles. Estava literalmente pagando por um serviço para tentar divulgar nosso trabalho sem intenção nenhuma de prejudicar ou afetar a outrem. Que bonito. E nos prints abaixo dá pra gente verificar a data que começou a trabalhar com a gente, muito antes do nosso projeto surgir, e a confirmação dela de que ela nunca teve vínculo algum com o projeto deles. Aí aqui, alguns prints, né? Deixa eu botar aqui. Fico extremamente... Esté diva dos cortes. Fico extremamente contente e aprecio muito que vocês gostem tanto dos meus edits e, como falei, topo sim. A ideia seria eu criar uma conta nova apenas para postar os edits e cortes do canal. E em questão a plataforma, seria apenas no TikTok mesmo? Aliás, gente, eu quero muito alguém que faça corte do programa de todo dia. Mas é isso, tem que ser alguém que saiba fazer. Eu queria muito alguém que fizesse corte aqui eu queria que fizesse cortes curtos desse canal, que a gente não tem. E queria muito pessoas que fizessem cortes longos das coisas do programa. Que não seja uma fortuna, gente, que eu não estou podendo pagar. Oi, amiga, tá bem? Deixa eu te perguntar de curiosidade. Estava falando com um amigo e ele perguntou se você era a mesma Esté do fã-clube do programa, que estava editando os cortes pra gente, mas eu só conhecia você pelos seus perfis, que eram só pelo Ted e Brino, acho. Você editava pra eles também ou só confundiram? Oi, amigo, tô bem. E você? E desculpa a demora, esses dias eu não estou em casa, não sei o quê. O programa, acho que confundiram, mas já editei eles com o Brino pra minha conta aqui, Oliotiapi. Tá. Que é fã-clube para o Ted. A cadeira tá na frente, desculpa. E Brino, que foi por onde você me conheceu mesmo. Tá? Tá. Aí aqui, tá. Entretanto, dentro de cerca de 80 postagens já feitas por ela, sendo 51 do perfil dela e mais algumas para o nosso, uma única dentre todas deu brecha para uma rivalidade com eles. Porque no edit dizia que éramos o trio favorito dela na internet. Estou deixando o print de como era aqui embaixo. Apesar de já termos nos desculpado com eles por isso, muito antes de toda a discussão, e eles terem dito que estavam tudo bem, esse foi o principal motivo pelo qual seguiram falando principalmente de mim pelas costas. É isso, a gente vira uma treta tão boba. Vale ressaltar que mostramos com prints e provas a eles que eu e Lucas tentávamos remediar com frequência qualquer comentário negativo sobre eles, inclusive chegando a apagar diversos comentários, falar em vídeos que bloquearíamos quem falasse mal deles, etc. Aqui, o edit em questão. POV, você tem um novo trio favorito no YouTube. Aí é isso, porque o trio favorito antigamente era o programa, e aí seria o novo trio eles, né?
Aqui seria meio que o início da treta. E aí, ó, eu acho que uma das vezes que o Lucas vinha me avisar para apagar comentários de comparações. Amigo, apaga aquele comentário falando que o programa tá diferente no YouTube. Que é isso, começaram a comparar os dois. E aí foi aquilo que eu falei, gente. Vocês acham que os comentários não fazem diferença? Mas fazem sim. Quando dizem que nas discussões eu fiquei falando que os projetos não tinham semelhança alguma, mentem também. Porque quando conversei com Sofia, eu disse a ela que como tínhamos semelhanças no tipo de humor, LGBT Twitter, e o projeto ter passado de 2 para 3 pessoas, além de nós e eles sermos vinculados na internet, eu já imaginava que pudesse surgir as comparações, mas que não era algo que a gente gostaria. E em seguida, ela me respondeu que não era essa a chateação deles, e que eles não tinham problema com isso não, o que me incomodou, pois pelas costas era outra coisa que estava sendo dita. Sobre o uso de tags do programa nos vídeos, isso se iniciou quando o próprio Kaique disse para mim e para o Lucas, durante a viagem que fizemos e gravamos logo todos juntos, que deveríamos começar a usar a hashtag deles nos nossos vídeos também. Porque como somos amigos, mais gente poderia encontrar nossos vídeos. Isso é óbvio, gente, isso é óbvio. Né? Ele não disse isso só... A real é que não faz muita diferença isso, tá? Para o algoritmo do YouTube não faz muita diferença. O YouTube ele é muito bom em saber como as pessoas assistem. E só pelo fato de você ir na sua casa, assistir um vídeo do programa e depois assistir um vídeo da Sessão das 3, o algoritmo já entende que essas duas coisas estão conectadas. E começa a trazer. A mesma forma que não está ali, né, os 5, 6 canais mais assistidos, então é muito provável que quem assiste Diva Depressão já viu o meu conteúdo sendo sugerido em algum momento. Entende? Isso é uma coisa do algoritmo, nem precisa da hashtag. Mas tudo bem. Ele não disse isso só uma, como 2 vezes. Por conta disso, passamos a usar sem imaginar que isso teria mudado e virado um problema para eles. E não só a hashtag deles nós usamos, mas aí você entende? Aí fizeram um corte, um novo trio, aí estão tentando substituir a gente, estão fazendo um vídeo muito parecido, contrataram a mesma pessoa que a gente, eles são muito escrotos, filhas da puta, olha o público comparando a gente, aí vira uma cagada generalizada. É isso que aconteceu. Né? Como também já colocamos, a hashtag de outros amigos que gravavam frequentemente com a gente, que inclusive também sabem disso e nunca viram problema. Até porque ninguém nunca deixou de assistir um vídeo deles para ver o nosso por causa de uma tag. E não mesmo. Assistem os dois, gente. Mas enfim, de todo modo, assim que eles falaram que isso era um problema para eles, de imediato paramos de usar. Nada foi feito por baixo dos panos, como disseram, até porque eles sabiam da existência do projeto antes dele surgir. Chegaram a dar opiniões, conselhos, até de marcar gravações, e até de marcar gravações já havia sido falado. Então nada foi feito sem consideração à conversa. E a conversa também poderia ter vindo do lado deles, antes de falarem mal da gente pelas costas. Nós não tínhamos como resolver o problema, até porque se ele não tinha chegado diretamente até nós, pra gente ele não existia. Eu estava resguardando pelo respeito e consideração que havia, mas como falaram dessas coisas sobre mim nos stories deles, achei justo também falar o meu lado para encerrar isso, porque acho que falei o que eu tinha para falar até aqui, para também não ler tudo isso em silêncio. Quer dizer, gente, é uma bobeira. Aí a Eduarda veio falar sobre o assunto. Vamos lá. Aqui. Será que vai ficar bom assim? Fica. Pronto. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, sem filtro. Ontem rolou um babado aí, uma brigaiada, e eu não tinha falado nada porque eu estava no bar com os meus amigos. Então eu não queria pegar o celular no bar com os meus amigos, até porque eu sabia tava vivendo, mais né? ou menos o que estava rolando, não queria ficar mal. Aí eu peguei o celular de manhã, o que me deixou mal de manhã não foi uma boa ideia. Mas enfim, como está envolvendo o programa e tal, o projeto que nós 3 temos, eu vou falar alguns pontos só, tentar falar as coisas certas aqui pra vocês, da minha visão também sobre essas coisas que aconteceram. No pronunciamento que ela lá postou, ela falou que a gente tava tacando pau neles pelas costas e não sei o quê. Só que não rolou isso. O que rolou foi as coisas que foram ditas no pronunciamento que o perfil do programa postou, estavam aparecendo pra gente. Então começou a ficar meio estranho, sabe? Por exemplo, os edits de rivalidade, tananã, essas coisas, então deixou a gente sem entender. Porque por mais que o nosso grupo estivesse afastado e tal, porque até então éramos em 7, 8 pessoas, eu acho, e cada um vai fazendo suas coisinhas e tananã, afastamentos normais da vida, ainda tem a consideração, né, de tipo 6 anos de amizade e tudo, então isso estava soando estranho pra gente do programa. A gente não tava entendendo muito bem o que tava rolando, só que antes mesmo da gente mandar alguma mensagem. E, gente, aquele vídeo pode ter realmente criado uma rivalidade? Pode. Só que uma coisa é ter criado rivalidade, outra coisa é ter feito de propósito pra isso. Tipo, vamos criar essa rivalidade.
Entende? Será que eles fariam isso? Pra quê, gente? Mensagem pra eles, o Marcos chamou a gente no grupo e começou a conversar sobre isso. Tudo isso que tá falando aí na internet já foi falado entre nós, sem expor nada. Então, já havíamos conversado sobre todas essas situações. Então, essa briga que deu não é pelos motivos que estão falando que, estavam com inveja que o projeto estava crescendo e não sei o quê. Gente, as coisas que a gente mais quer é que os nossos amigos cresçam, pra eles gravar com a gente crescer junto. Tô errado? Depois dessa discussão do WhatsApp e tudo, eu peguei e liguei pro Marcos, porque eu achei que não tinha ficado bem resolvido, tinha ficado meio um clima chato. Enfim, aí eu falei pro Marcos algumas coisas que tinham me chateado, ele falou coisas que tinham chateado ele. A gente foi conversando, tentando se resolver ali. E eu achei que tinha ficado tudo ok, eu achei que tava resolvido ali, sabe? Nessas conversas de WhatsApp, o que a Lala tá falando de falar mal e não sei o quê, eu acho que foi porque teve um momento que o Kaique falou, não, a gente não espera da Lala, tipo, não inclui ela nessa briga. Só que não foi no sentido de, tipo assim, a gente não espera nada da Lala, viu? Nem inclui. Que foi no sentido de, tipo assim, não, a Lala não é tão próxima da gente, né? A gente tinha esse grupo, a gente era amigos há muito mais tempo, então a cobrança estava vindo para os meninos e não pra Lala, entendeu? Não era desdenhando nem nada do tipo com ela. Então, eu, pelo menos, achava que estava indo tudo bem, só que aí rolou aquilo de postarem não terem censurado a mesa e tal, falando mal do Kaique. Mas o que eu acho, gente, minha opinião, posso dar minha opinião? A gente era um grupo muito grande e é super comum ter desentendimentos, conflitos, briga besta ou briga grande. Não acho que tá sendo legal o quanto a internet tá fomentando isso, né? Mas entendo também que quando não é com a gente, a fofoca parece que é melhor. Eu acho que foi um desentendimento que não era pra ter saído e foi se criado algo muito maior. Mas ainda teve momentos muito bons das amizades, sabe? Tipo, 6 anos de amizade, a gente teve muita coisa boa também, sabe? Não só esse final. Mas no mais seria isso, gente. Espero que tudo se resolva, espero que tudo fique bem e irei pedir pra minha mãe botar o nome de todo mundo no mel a partir de hoje, tá bom? E quero falar também que se tiver algum hate, digo pra qualquer parte, tá? No meu perfil estará levando um bloco de ouro, que é a única coisa que eu consigo fazer. Ou eu vou desligar a internet. Entende, gente? É uma coisa tão boba. Claramente é uma briga de insegurança, de medo, de imaturidade um pouco, de convivência, porque às vezes o negócio realmente dá ruim mesmo. Só que é óbvio que eles são amigos, gente. É óbvio que eles se gostam também. E aí a menina responsável pelos cortes parece que se pronunciou também, né? A Esther. Galera, a treta continua. A menina que a Sofia Santino tinha dito que o Marcos contratou pra criar edits pra rivalizar eles, se pronunciou. A menina disse que nunca fez nenhum edit na intenção de rivalizar o trio. E óbvio que não fez, mas já tá com aquele pensamento já na cabeça, já envenenado, e aí acaba achando que foi mesmo. Que isso pode ter sido um mal entendido das pessoas que viram lá os edits. Ela disse que apagou todos os comentários onde as pessoas comparavam os 6, mas que ela não fez isso na intenção de rivalizar ninguém. Até o momento, as únicas pessoas que não se pronunciaram sobre o assunto foi a Eduarda e o Lucas, e eu acho que os dois nem vão também. Se pronunciaram, né? Bem, o Lucas eu não sei se pronunciou, mas a Eduarda foi o vídeo que a gente viu até agora, né? Acho que nem vão. A Eduarda ainda continua seguindo os meninos e os meninos continuam seguindo ela. Eu acho que ela não queria estar no meio dessa polêmica, sabe? Tanto que assim, ela sumiu, não postou nada, não tem nada no perfil dela. Agora os outros se pronunciaram. E o Lu... É isso, só porque esse final aqui tá falando de uma coisa que já tá desatualizada. Ai, Jesus. Pronto. Gente, se conversem.
Pelo amor de Deus, sabe? Ouçam a titia velha aqui. Titia velha. Ah, titia velha, tão velha. Titia já tá tanto assim, já brigou com tanta gente. Já acabou tanta amizade, já achou tanta coisa das pessoas que não era verdade. Eu mesma já falei de muita gente que no final não era nada disso. Ah, gente, já me arrependi tanto de tanta coisa, sabe? De ter falado, putz, que bobeira, por que a gente parou de se falar? E também, hoje em dia, eu tenho um pouco dessa exercício de ficar tentando olhar pra trás e ver, caraca, como que a gente chegou até aqui? E normalmente são umas coisas tão bobas, assim, tão bobas. As comunidades que eu faço parte, assim, às vezes umas brigas acontecem por nada. E ainda mais quando essas amizades elas são públicas, você começa a brigar com fulano porque os outros estão falando. E aí, às vezes, o nosso cérebro ele esquece que é os outros que estão falando, que aquilo não é de verdade. Quantas vezes eu fico magoada com coisas que acontecem porque eu vi alguém, um sem luz, desgraçado, tuitar alguma coisa e aquilo fica me remoendo, sabe? Aquilo ali vira uma verdade na minha cabeça e não é verdade, gente, pelo amor de Deus. Só vocês sabem da amizade de vocês, só vocês sabem o que vocês viveram e eu tenho certeza que entre vocês tem muito mais, sabe, amizade, amor e tudo mais do que as tretinhas e picuinhas da internet. De boa. Torço de verdade para que as pessoas se entendam e às vezes também não acontece e cada um vai para o seu canto, né? Paciência. Mas é isso. São 6 pessoas muito legais na internet, 6 pessoas com conteúdo muito divertido, que muita gente acompanha, que muita gente gosta e tenho certeza. E é muito legal ver todo mundo junto, tá? Mas tudo certo. Um beijo no coração de vocês e até lá. Até lá onde, gente? Eu sei lá para onde eu vou.